Voltamos! Eu sou o Felipe Menezes e vim falar aqui com vocês sobre as características dessa era digital nesse segundo módulo. Hoje a gente tem visto que cada vez as empresas são mais digitais. Agora, o que significa esse tal de ser digital? Empresas digitais elas têm três características. Elas têm reprodução perfeita, a custo zero, com uma entrega instantânea. Vamos pensar no seguinte, vocês devem conhecer um negócio chamado fita cassete, aquele de gravar música, né? Tá. Como é que a gente fazia para copiar uma música na fita cassete? Ia lá, pegava a fita cassete, botava num negócio chamado rádio de 2 decks, lembram? Né? Tinha que ter dois, botava as duas fitas ao mesmo tempo, apertava lá os dois botõezinhos e esperava fazer toda essa gravação. Se eu quisesse fazer uma cópia da cópia que eu fiz, também fazia da mesma forma, e se eu fizesse a cópia da cópia da cópia da cópia, o que ia acontecer? Essa música cada vez fica pior, chegando ao ponto de talvez não conseguir escutar mais. Joga no YouTube aí e vê uma fita cassete rodando. Hoje, como é que a gente copia uma música? Na verdade nem precisa copiar, né? Mas é Ctrl C, Ctrl V, 2 dedinhos, sai exatamente igual, posso copiar quantas vezes eu quiser, porque a música hoje ela é digital. Na fita cassete a gente tinha um custo para fazer essa cópia. Eu precisava da fita cassete, eu precisava de um equipamento rádio 2 decks, que era específico para copiar a fita cassete, eu esperava o tempo da música para fazer essa cópia. Faroeste Caboclo, lembra? Não tinha medo, tal João Santo, né? 11 minutos lá, esperando a música ser copiada. E hoje, 2 dedinhos, Ctrl C, Ctrl V. Se a gente quisesse entregar uma música, uma fita cassete para alguém lá na China, eu ia num negócio lá chamado Correios, botava essa fita cassete nos Correios, esperava meses e com sorte isso chegava lá. Hoje eu anexo em qualquer lugar e instantaneamente esse negócio está lá. Assim como a música, tem várias outras tecnologias que se transformaram em digitais. Por exemplo, impressão 3D. A impressora 3D ela funciona basicamente 3 eixos se movimentando e um material que entra, por exemplo, o plástico entra rígido, aquece, sai molinho, resfria com vento e isso vai se transformando. O produto em si, ele é um arquivo digital que eu posso também ter reprodução perfeita, custo zero, entrega instantânea. Eu posso fazer e replicar isso e mandar para qualquer lugar de forma muito fácil. Um outro exemplo bem bacana de produtos digitais é um projeto chamado WickHouse, que é uma casa feita a partir de chapas de MDF cortado, MDF ou compensado naval, USB, cortado a partir de uma máquina laser ou uma CNC router, onde a casa é um arquivo em si que eu faço download e eu uso essas peças cortadas para fazer uma montagem e isso gera uma casa que é digital, que pode ser editada e modificada de uma forma muito simples. A segunda característica dessa nova economia, dessa era digital, que além de ser digital, é que essas tecnologias elas evoluem de forma combinatória. Tipo, uma tecnologia leva a outra, que com uma alteração leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e assim por diante. Vamos pegar o exemplo da impressão 3D. A gente falou que são 3 eixos e bota o material lá. Se eu posso fazer isso com plástico, eu não poderia fazer isso com chocolate? Derrete chocolate e imprime formas diferentes de chocolate. Já tem um monte de empresa fazendo isso. Eu posso fazer isso com casa, depositando concreto, eu posso fazer isso com comida e uma infinidade de outras coisas. Então isso vai combinando de tal forma que vai aumentando os tipos de tecnologia que eu posso usar. Cara, e aí quando a gente acha que tudo é 3 eixos, deposita material, surgiu um outro tipo de impressão, chamado estereolitografia, que é uma resina dentro do recipiente, que vem uma luz por baixo, que solidifica essa resina e de cima sai um produto que parece uma mágica, em uma velocidade muito maior, uma qualidade muito melhor. Essa tecnologia está crescendo tanto que a Adidas já está fazendo solado de calçados usando essa tecnologia de estereolitografia e tem uma startup americana que criou um dispositivo que é possível imprimir usando a estereolitografia a partir de um aparelho celular. Ou seja, daqui a pouco a gente está recebendo aqui no celular um anel... Oh, acho que chegou aqui. Eu ganhei um anel da minha esposa aqui pelo WhatsApp, agora é só imprimir nessa impressora. E não para aí. O MIT já está desenvolvendo uma impressão 4D. É uma parada que imprime em 3 dimensões e em determinados lugares deposita um material chamado material com memória que ao receber um estímulo externo ele muda seu formato. Tem um monte de vídeo no Google, bota lá 4D Printing MIT que vai aparecer um monte de coisa se transformando a partir de uma ação externa, seja umidade, calor, luminosidade, enfim. Vai revolucionar as coisas. Hoje está em laboratório, mas isso vai crescer muito.
O que isso significa? A gente usou aqui o exemplo da impressão 3D, que vai uma tecnologia gerando a outra, gerando a outra, gerando a outra, mas isso poderia ser aplicado a várias outras tecnologias, porque essa combinação de fatores vai fazendo com que as tecnologias cresçam de forma combinatória, como se fosse uma árvore, né, em vários ramos, desenvolvendo um monte de tecnologia diferente. Pega um pedacinho de papel aí na tua casa, aí, cata aí na volta, começa a dobrar esse papel. E pensa que tu conseguisse dobrar esse papel 42 vezes, que espessura que ele ficaria? Ah, não. Começa a fazer conta, não, aí. É só pra dobrar e chutar mesmo. Rapidinho, vai. Tá, deve ter imaginado alguma coisa como centímetros, metros e tal. Só que se a gente conseguisse efetivamente dobrar uma folha 42 vezes, a gente ia colocar ela aqui no chão e o outro lado dela ia encostar na lua. E aí, eu sei que tu não acreditou nisso, mas essa dobra da folha, ela não é uma lógica linear. Ela é uma dobra que, cada vez que eu dobro, então isso é uma evolução exponencial. E essa é a terceira característica dessa era digital. Essas tecnologias crescem de forma exponencial. E assim como a folha, a gente não consegue perceber que elas estão crescendo tão rápido assim, porque a gente não está acostumado a pensar de forma exponencial. Lembra que a gente falou no módulo 1 que a gente veio de uma era industrial e que a gente está acostumado a pensar de forma linear, então a gente tem que abrir o olho para isso. A principal coisa que... Meu Deus! A principal tecnologia que cresce de forma exponencial, que está tendo impacto na nossa vida, é a capacidade computacional. Os computadores dobram a sua capacidade a cada 18 meses, segundo a lei de Moore, que já nem vale mais, porque esses 18 meses já são menos, e isso faz com que a capacidade computacional cresça exponencialmente. Se estima que mais ou menos lá em 2045, dizem os estudiosos, que a capacidade computacional terá uma velocidade maior do que a velocidade de processamento do cérebro de todas as pessoas na face da Terra. E isso, vocês podem até achar estranho, mas vai acontecer em algum momento, muda bastante coisa na nossa vida. Por exemplo, já está mudando. Um belo exemplo disso são carros autônomos, que estão chegando para ficar, nos Estados Unidos já é bem comum. Basicamente, um carro autônomo ele tem uma câmera em cima dele que capta uma série de imagens para tomar decisão e decidir como ele vai dirigir, associado a uns sensores na sua volta para identificar obstáculos físicos. E toda essa tomada de decisão é feita por computador. Isso só é possível em função da capacidade computacional que funciona em alta velocidade. Um carro desses hoje é muito mais seguro do que nós mesmos, seres humanos, dirigindo. Enfim, a Tesla é uma empresa que está puxando bastante essa aplicação de carros autônomos nos Estados Unidos e já é bem comum isso por lá. Assim como carros autônomos, existem aplicações de realidade virtual, leitura de DNA na área médica, inteligência artificial, que são todas coisas que estão evoluindo muito rápido, ou seja, crescendo exponencialmente, que estão pautadas no crescimento da capacidade computacional. Então, essas tecnologias exponenciais, elas estão acontecendo em várias áreas, como nanotecnologia e fabricação digital, sistemas de computadores e redes, biomedicina e biologia sintética, inteligência artificial e robótica, ou seja, existem várias áreas onde essas tecnologias exponenciais estão crescendo absurdamente. Então, nesse módulo, a gente viu que essa era digital ela é pautada por um crescimento exponencial das tecnologias que tem uma característica de digital e se multiplicam combinatoriamente. Isso está fazendo com que empresas digitais cresçam cada vez mais e esse é o assunto que a gente vai tratar no terceiro módulo, o que essas empresas têm de diferente nessa era digital que as fazem empresas exponenciais. Nos vemos lá!